Fala galera do segundo ano, estou aqui trazendo aquele restinho que tinha faltado para a gente fazer a nossa prova, então vou pedir para vocês uma breve atenção, o vídeo vai ser curtinho. Nós vamos falar sobre o regime do diretório, mas antes de falar do diretório, eu gostaria de lembrar algumas coisas que nós vimos sobre o período jacobino que antecede isso daí, certo? Então nós vimos que os jacobinos chegaram ao poder, foram liderados por um sujeito chamado de Robespierre e que vão criar o Comitê de Salvação Pública, que é quem vai governar a França nesse momento. Eles vão instituir uma coisa chamada de Lei do Máximo, que era o congelamento de preços, abolir a escravidão nas colônias, falar de reforma agrária com aquela terra daquela nobreza imigrada que tinha saído da França ali e agora fazia parte daquelas forças contra-revolucionárias. Também falou-se de reforma na educação, de indenizações, acabar com as indenizações que os camponeses pagavam pelos direitos feudais, né? Os nobres tinham perdido seus direitos feudais e olha só, os camponeses tinham que indenizar eles, isso acaba também. Mas o ponto mais importante de toda essa história é uma coisa que ficou conhecida como o regime do terror. É ele que mais nos interessa aqui, certo? E por que ele nos interessa? Porque esse tribunal revolucionário ele vai ser responsável por gerar aquela estabilidade interna, ou seja, acabar com as dissidências, acabar com os inimigos internos da revolução, e ele vai começar a passar a guilhotina em geral. Ele começa com aqueles inimigos mais exaltados, mas daqui a pouco até os mais moderados não estão podendo falar contra o governo. Isso vai acabar rompendo com a unidade dos jacobinos, que também eram chamados de montanheses, certo? Acaba com a unidade desse grupo, que vai ficar dividido entre os rebelistas, que eram liderados, tinha esse nome porque eram liderados por um sujeito chamado Reber, e eram a favor do terror, da continuidade dessa política do terror. E um grupo chamado de indulgentes, liderados por um sujeito chamado Danton, do qual nós falamos também. Esses caras achavam que o terror já tinha ido longe demais, que era melhor acabar com ele. Nós vamos ter então a prisão de líderes políticos importantes, sobretudo líderes com muito apoio popular, inclusive pessoas como Danton. Esses fatos vai fazer com que este governo jacobino comece a ficar cada vez mais isolado. E esse isolamento do Robespierre, que era a principal liderança, vai fazer com que ele perca grande apoio popular nesse momento. O medo das pessoas dessa política do terror vai fazer com que os jacobinos perdessem sua grande base de apoio, que eram os sans-culottes, que era a população mais humilde da França, temerosa desses ataques do terror. E no dia 27 de julho de 1794, nós vamos ter o golpe do 9 Termidor. Lembre-se que os meses do ano foram trocados, né? O mês de Termidor era... eu esqueci agora o mês do ano, mas enfim. A alta burguesia vai voltar ao poder. A alta burguesia, nós estamos falando dos girondinos, mas aqui eles voltam bastante apoiados nos pântanos, que é sinal daquele isolamento político dos jacobinos. Uma vez que ninguém estava do lado deles, tirá-los do poder passa a ser a coisa mais importante a se fazer, e é isso que o pântano vai fazer aliado com os girondinos. Este episódio nós chamamos de reação termidoriana. Mais uma vez, o termo termidoriana vem por causa do nome do mês do 9 Termidor, certo? E agora nós vamos ver quais foram as principais medidas desse período chamado aí de período termidoriano, também conhecido como período do diretório. Nós vamos entender por quê. Lembre-se que ele é um movimento de reação às políticas jacobinas. Então você já pode esperar que tudo aquilo que os jacobinos fizeram, eles vão tentar acabar. Então, por exemplo, o tabelamento de preços pela lei do máximo, eles vão acabar com ele.
né? Outra coisa que vai acontecer é uma perseguição política dos jacobinos, tentar eliminar, olha que eu estou falando tentar, não conseguir, tá? O jacobinismo vai sobreviver na França por muitos anos, mas tentar eliminar os jacobinos restantes para tentar evitar que esse tipo de problema retornasse. E eles vão fazer também uma nova constituição. Pega essa ideia que ela é importante. Olha só, nós estamos vivendo um período de grande instabilidade política. A França fez uma constituição, a sua primeira constituição em 1791, 1791, a primeira Constituição. Depois nós temos uma nova Constituição com a chegada dos jacobinos ao poder em 1793. E agora, em 1795, nós temos uma outra Constituição. Olha só, olha o tempo de vida das constituições na França nesse momento. É isso que nós vamos chamar de um período de grande instabilidade, certo? Não dá para confiar que daqui 2, 3 anos as leis, a Constituição será a mesma. Mas o que nos interessa dessa Constituição é que ela vai retornar com o voto censitário. Lembre-se que o voto censitário é aquele definido por renda, coisa que os jacobinos tinham acabado. Eles tinham instituído o voto universal. Isso acabou então aqui com a nova Constituição, certo? Fim do voto universal. O legislativo também será agora um legislativo bicamaral, ou seja, o que significa um legislativo bicamaral? Ele tem duas câmaras, bicamaral, o Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos. É muito parecido com o que nós temos hoje, né? O Conselho dos 500 seria a nossa Câmara dos Deputados e o Conselho dos Anciãos seria o nosso Senado. Regras diferentes para ingressar em cada um deles. Agora, o ponto mais importante para nós será essa ideia aqui, de que o Executivo, a partir de agora, será exercido não apenas por apenas uma pessoa, mas por cinco membros do Executivo. Olha, qual que é o recado que o diretório está querendo passar aqui? São esse conjunto de 5 pessoas que vai ficar conhecido como o diretório, tá? Qual é o recado que eles estão querendo passar aqui? A ideia de que não haverá concentração de poderes, que os poderes serão distribuídos. Então, você pegar o executivo e dividir suas decisões em 5 membros, demonstra ali uma descentralização, certo? Beleza, será que vai dar certo esse esquema? Vamos dar uma olhada, olha, a França vai estar continuando enfrentando os problemas do aumento do custo de vida. Você precisa se lembrar que lá em 1789, quando começa a Revolução Francesa, nós já tínhamos um problema de carestia, de custo de vida alto. Para pensar, a instabilidade política, a instabilidade econômica, as guerras de defesa que a França tem que travar contra aqueles inimigos externos, toda aquela bagunça feita pelo terror. Isso não ajuda nada economicamente. Então pense que a realidade da França revolucionária é uma realidade de crise constante, o que gera, evidentemente, uma grande insatisfação popular. Essa insatisfação popular, é claro, acaba enfraquecendo demais o governo do diretório. Então nós estamos ameaçados, tanto à esquerda, pela reorganização dos jacobinos, os jacobinos vão começar a se reorganizar e tentar voltar ao poder, como à direita, ou seja, o governo, o poder na França está cada vez mais fraco e os monarquistas veem nisso uma oportunidade de restaurar a monarquia na França e acabar com essa bagunça de Revolução Francesa, fazer com que isso seja apenas um episódio, um sonho de uma noite de verão que não deu grandes frutos, certo?
Beleza. Como é que a gente evita essas tentativas de golpe constantes, ameaças que estão ali pairando sobre a França? Passando a ideia de que nós temos um governo forte, de que não vale a pena você lutar e enfrentar este governo, porque esse é um governo poderoso. Qual o problema? Esse governo não é nada poderoso, tá um governo em crise, cheio de problemas. Vai acontecer um episódio muito importante nesse diretório para demonstrar essa crise que ficou conhecido como a conspiração dos iguais, lideradas por um sujeito chamado de Graco Babeuf. Olha o que propunha essa conspiração dos iguais. Tomada do poder à força, que é um golpe de Estado, né? Mas, olha isso aqui, ó. O fim da propriedade privada, sobretudo da propriedade privada de terras. Gente, perceba que essas ideias do Graco Babeuf e da conspiração dos iguais são mais radicais até do que a proposta dos jacobinos. Os jacobinos não falavam de acabar com a propriedade privada. Então seria a esquerda da esquerda essas ideias. Tanto é que se fala que esse é o primeiro episódio, assim, ó, primeiro ensaio de um regime social igualitário. Vai ser um dos movimentos de inspiração para os movimentos de esquerda, sobretudo o socialismo, que vai surgir ao longo do século XIX, certo? É o primeiro episódio nesse sentido. Perceba que se você der uma analisada nisso tudo que nós estamos falando aqui, ó, você vai ver que é só desgraça. É só coisa ruim. Não tá legal abrir o jornal na França. Esse é o contexto interno da França, o contexto interno. Beleza, aí você vira as páginas do jornal e vai lá para a coluna internacional, vai ver a relação da França com os seus vizinhos. Bom, você já sabe que está em guerra, mas olha que interessante o que está acontecendo no plano externo. Nós temos diversas vitórias contra as coligações anti-França. Ou seja, a França tá ganhando, cara. Tá em guerra, mas tá ganhando. E ganhando batalhas assim que pareciam ser impossíveis de serem vencidas. E aí o que vai acontecer? Essas vitórias vão ter sempre um nome colado nelas, ou pelo menos as vitórias mais importantes, as mais fantásticas, que é o nome deste carinha aqui que todos vocês já ouviram falar, que é o Napoleão Bonaparte. Bom, olhe a ideia que o diretório vai ter. Nós precisávamos de um governo forte, certo? Um governo com credibilidade. Olha aqui o que os caras estão precisando, um governo forte. Existe uma figura altamente respeitada pela população francesa e que é um símbolo de força para a França, encabeçado ali no seu exército, na Guarda Nacional, que nós estamos falando do Napoleão Bonaparte. Então o diretório vai propor uma aliança com Napoleão Bonaparte, vai dar um alto golpe. Em 9 de novembro de 1799, nós vamos ter o golpe do 18 Brumário, encabeçado por Napoleão Bonaparte, na qual ele assume o poder com o apoio de setores da burguesia. Muitos desses setores da burguesia foram aqueles mesmos que apoiaram o golpe do 9 Termidor. Ou seja, a ideia desses caras aqui é se apropriar da força do Napoleão, né, para gerar estabilidade política, ou seja, acabar com essas tentativas de golpe, com essas ameaças e gerar uma certa estabilidade interna, utilizando a figura de Napoleão Bonaparte como ali o cara que ia encabeçar, que ia apresentar as suas propostas, certo? O que acontece depois disso? Bom, muitos historiadores acreditam que a Revolução Francesa acaba aqui e começa o chamado período napoleônico, mas a continuação a gente só vai ver em outro momento. Por enquanto, é isso. Um enorme beijo para vocês e tenham aí bons estudos. Se prepara para a prova.